Ele usava chinelos gastos, calça manchada e uma mochila rasgada nas costas. Durante dias, vagou pelo centro de Curitiba, ignorado por uns, ridicularizado por outros. Ninguém sabia quem ele era de verdade, mas um policial, em especial, fez questão de humilhá-lo, e foi esse erro que mudou tudo. O que acontece quando o preconceito fala mais alto que o dever? E quando aquele que é humilhado tem o poder de virar o jogo? A resposta está no que se revela quando a farda já não esconde o caráter, e a toga mostra que ninguém está acima da lei. Se você é contra o preconceito racial, comente aqui embaixo, eu acredito. Era quarta-feira, fim de tarde, quando o sem-teto apareceu na esquina da Rua 15, com a Mariano Torres. Estava com a barba por fazer, roupas sujas e um andar lento, como se o peso da cidade estivesse todo em seus ombros. Nos últimos 2 dias, havia dormido entre bancos de praça e terminais de ônibus, conversado com vendedores ambulantes e observado. Ninguém desconfiava de quem ele era, e era assim que ele queria. Seu nome era Jonas Vidal. Juiz da 3ª Vara Criminal de Curitiba, 48 anos, conhecido por decisões firmes e por manter um perfil discreto fora dos tribunais. Depois de julgar uma série de casos envolvendo abordagens abusivas e violência policial contra moradores de rua, ele decidiu fazer algo impensável para alguém em sua posição: sair do gabinete e ver com os próprios olhos, sem seguranças, sem crachá, só a verdade crua. Naquela tarde, ele se sentou próximo a um ponto de ônibus, em frente à Praça Eufrásio Correia. Tirou da mochila um pão amanhecido e uma garrafa de água. Estava com fome de justiça, mas o estômago também pesava. Quando uma viatura da PM se aproximou, ele já sabia o que viria. O soldado responsável pela abordagem se chamava Martins. Jovem, agressivo, olhar impaciente. Ao lado dele, a parceira, Cabo Silveira, mantinha o silêncio de quem já viu demais, mas fala de menos. "Levanta daí, vagabundo", Martins disse, chutando o solado do tênis de Jonas. Jonas ergueu o olhar, calmo. "Só estou descansando, senhor." "Descansando nada. Esse banco não é abrigo. Você está atrapalhando a circulação." "Mostra o que tem na mochila", Jonas hesitou. "Tem só roupa suja e meus documentos." "Mostra, porra!" gritou Martins, já esticando o braço para puxar a mochila. Silveira olhava, mas não dizia nada. Jonas abriu o zíper devagar. Dentro, panos embolados, um caderno velho e uma identidade rasgada. A oficial, com um nome fictício. "E esse RG aqui? Tá rasgado. Provavelmente roubado." Martins deu um sorriso de escárnio. "Você vai para a delegacia. Vai aprender a não fingir ser quem não é." "Eu não estou fingindo. Mas se quiser me levar, tudo bem." Martins se irritou com a resposta calma. Imaginava que o mendigo iria resistir, gritar, espernear. Mas aquele homem apenas o olhava com firmeza. Isso o incomodou mais do que gritos. Com algemas frouxas nos pulsos, Jonas foi colocado na traseira da viatura. Silveira dirigia. Martins ia ao lado, olhando pelo retrovisor. "Aposto que já esteve na cadeia antes, né?" provocou. Jonas não respondeu. Na delegacia, o delegado de plantão pediu os dados. Jonas continuava calado, observando. "Ele não tem documento válido", disse Martins. "Diz que se chama Eduardo." Claramente mentira. "Vai para o xadrez até identificarmos", respondeu o delegado indiferente. Horas depois, já de madrugada, o juiz Jonas estava sentado numa cela com mais 2 homens em situação de rua. O chão gelado, o cheiro forte de urina e o barulho constante de tosses e passos. Mas ele não se permitiu fechar os olhos. Registrava tudo: o modo como os guardas falavam, o modo como ignoravam os pedidos de água, o modo como o olhar de desprezo parecia mais afiado que qualquer acusação. Na manhã seguinte, sua prisão foi comunicada por um funcionário da vara criminal que o reconheceu após ver o boletim com a foto de detenção. Em menos de 1 hora, a confusão tomou conta dos corredores do fórum. A corregedoria foi acionada.
E a notícia correu. Jonas foi liberado ao meio-dia, sem uma única palavra dita por Martins, que havia sumido do plantão. Silveira apenas lançou um olhar desconcertado quando ele cruzou a porta da delegacia, agora limpo e de volta ao paletó. Mas o pior ainda estava por vir. Na semana seguinte, durante uma audiência pública sobre violência institucional, Jonas entrou na sala do tribunal vestindo a toga. O público era formado por lideranças comunitárias, advogados, ativistas e policiais. Entre eles, Martins, convocado como representante de ronda ostensiva. Quando o juiz anunciou que contaria uma experiência pessoal, houve silêncio. Há 8 dias fui chamado de vagabundo, algemado sem justificativa e exposto a um tratamento que muitos chamam de normal, quando não tem endereço fixo. A voz dele era firme, mas contida. Martins congelou. O rosto dele perdeu a cor. Fui confundido com alguém que não merece respeito. E o mais grave, o respeito não deveria depender da aparência, do cheiro, da roupa ou da ausência de um CEP. Ele encarou Martins, que abaixava os olhos, tentando se esconder atrás da mesa. Houve murmúrios na sala. Aquele que me algemou sem motivo está aqui hoje. E, infelizmente, não é o primeiro a agir assim, mas talvez seja o primeiro a ouvir sobre isso cara a cara. O juiz pausou. Não por vingança, mas por responsabilidade. Silveira, também presente, encarava o chão. Pela primeira vez, alguém ali parecia realmente escutar. Jonas prosseguiu. Quando eu estava naquela cela, um rapaz chamado Clodoaldo me contou que já foi preso 4 vezes sem ter cometido crime algum, apenas porque estava no lugar errado, na hora errada, com a cor errada. A sala permaneceu em silêncio, ninguém interrompia. E o que me garantiu sair de lá, senhores, não foi a justiça, foi o meu cargo. O que me protegeu foi um crachá. E isso, meus caros, não é justiça, é privilégio. Martins não levantou a cabeça, não disse uma palavra, mas todos sabiam que ele tinha ouvido. Nós vamos investigar essa abordagem e tantas outras que chegaram à nossa vara. Mas antes disso, é preciso admitir. O sistema não falha com todos. Ele funciona exatamente como foi projetado para alguns. O silêncio foi cortado por uma salva de palmas. Não ensaiada, não combinada, apenas verdadeira. Naquela noite, Jonas voltou para casa e tirou a toga com calma. Abriu seu caderno e anotou os nomes que ouviu na cela. Clodoaldo, Jéssica, Arnaldo, gente com história. Gente que, ao contrário dele, não tinha como provar que era alguém que importa. Ele prometeu que não deixaria a experiência virar apenas manchete. E nos dias seguintes, começou a rever dezenas de processos envolvendo prisões arbitrárias. Visitou abrigos, conversou com promotores, chamou a defensoria para propor mutirões de revisão penal. Mas no coração dele, uma coisa havia mudado. Não bastava ser justo dentro da sala de audiência. Era preciso ver, sentir e agir. E foi isso que ele fez. A repercussão do discurso foi imediata. No mesmo dia, a Corregedoria da Polícia Militar abriu uma sindicância. O vídeo da audiência, gravado por um estudante de direito que estava presente, viralizou nas redes sociais. O título do post era simples: o dia em que um juiz foi tratado como indigente por ser negro e pobre aos olhos da polícia. Mais de 2 milhões de visualizações em 24 horas. Mas enquanto os números subiam, Jonas sabia que o verdadeiro impacto estava nas entrelinhas. A matéria da TV local tentou suavizar. Disseram que o juiz teve uma experiência inusitada nas ruas para investigar de perto o sistema. Mas quem assistiu até o fim entendeu. Jonas não foi às ruas por curiosidade. Ele sabia o que acontecia. Só não esperava sentir na pele com tanta intensidade. E agora que sentiu, a única saída era fazer algo com aquilo. Na segunda-feira seguinte, ele convocou uma reunião extraordinária com defensores públicos e representantes da OAB. Trouxe uma proposta: criação de um mutirão
para revisar casos de pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade que foram presas nos últimos 3 anos sem provas consistentes. O clima na sala era de choque. Ninguém esperava tamanha iniciativa. Alguns hesitaram, citaram falta de recursos. Mas Jonas foi direto. Se vocês acham que é caro fazer justiça, imaginem o preço de mantê-la cega onde mais precisa ver. As primeiras triagens começaram 2 semanas depois. Em uma sala improvisada dentro do Fórum Criminal, arquivos e mais arquivos se acumulavam em caixas etiquetadas, prisões sem flagrante, abordagens sem testemunhas, busca e apreensão duvidosa. Jonas lia cada caso com atenção. Nomes começavam a se repetir. Delegacias, turnos, horários, um padrão se formava. Enquanto isso, o processo contra Martins andava. Inicialmente, o soldado tentou justificar sua atitude, dizendo que seguiu o protocolo ao abordar um indivíduo sem documentos em local público. Mas a corregedoria, pressionada pelo clamor público e pelo peso da autoridade envolvida, foi obrigada a aprofundar. O histórico de Martins veio à tona: 5 abordagens agressivas nos últimos 6 meses, 3 denúncias arquivadas, 2 relatos ignorados, nenhuma punição anterior. O julgamento disciplinar dele foi marcado para o mês seguinte. Pela primeira vez em anos, a corporação sabia que não podia varrer para baixo do tapete. Enquanto isso, Jonas recebeu um convite para falar numa roda de conversa organizada por uma ONG de direitos humanos. A maioria ali eram jovens da periferia, universitários de primeira geração, artistas, mães solo. Ele chegou sem toga, sem segurança, só com um caderno de anotações e um olhar atento. "Juiz, o senhor não teve medo de se expor assim?" perguntou um rapaz na roda. "Tive, mas não mais do que o medo de me tornar parte de um sistema que silencia quem mais precisa ser ouvido." "E se tivesse dado errado? Se aquele policial tivesse te machucado?" insistiu outro. Jonas respirou fundo. "Então talvez eu não estivesse aqui, mas alguém estaria contando essa história por mim. Ou talvez não." Houve um silêncio, daqueles que não pedem resposta. Depois uma jovem levantou a mão. "Eu tenho um irmão que está preso há 8 meses. Pegaram ele saindo do trabalho. Falaram que o tênis parecia com o de um suspeito de roubo. Nunca apresentaram uma testemunha. Nunca provaram nada." Jonas anotou o nome do irmão dela e prometeu olhar o caso. Não como favor, como dever. Dias depois, ele estava com a ficha na mão. O inquérito era frágil, sustentado apenas na atitude suspeita e na cor da camiseta. O irmão da jovem, Daniel, era auxiliar de limpeza e voltava do plantão noturno quando foi abordado. Estava com crachá no bolso e craque nos olhos de tanto cansaço, mas bastou um olhar enviesado do policial para ser empurrado contra a parede. Jonas redigiu um despacho determinando a reavaliação da prisão preventiva e marcou audiência para dali a 1 semana. No dia, a mãe de Daniel estava presente. Olhos fundos, mãos apertadas no colo. Daniel entrou algemado, mas com a postura ereta. Jonas o reconheceu de uma das fotos que a irmã havia mostrado. "Senhor Daniel, o senhor confirma que estava retornando do trabalho no momento da abordagem?" "Sim, senhor. Eu trabalho na limpeza do Hospital São José. Tenho ponto eletrônico, crachá, tudo." "E por que acha que foi detido?" "Porque eu era o único preto no ponto de ônibus. E estavam procurando alguém." Jonas olhou para o promotor, que permanecia calado. Depois, para o advogado de defesa, que apenas reforçou os documentos comprobatórios da rotina do acusado. Em menos de 15 minutos, a decisão foi dada. Revogada a prisão preventiva. O acusado responderá em liberdade. Que se encaminhe o caso à defensoria para análise de possível indenização por dano moral. A mãe de Daniel chorou em silêncio. Jonas não sorriu. Sabia que aquela era apenas uma entre muitas histórias semelhantes. Ao fim daquele mês, 17 pessoas haviam sido libertadas.
todas vítimas de prisões frágeis, sustentadas apenas por estereótipos e suposições. A mídia começou a chamar o movimento de justiça da rua, mas Jonas evitava rótulos. Preferia os resultados. Martins, por outro lado, foi afastado por tempo indeterminado. Não perdeu o cargo, mas passou a ser monitorado e retirado das ruas. Silveira, a parceira que assistiu tudo em silêncio, pediu transferência para outro setor. Alegou esgotamento emocional. Mas antes de sair, deixou um bilhete na portaria do fórum. Eu devia ter falado. Eu vi e não fiz nada. Obrigada por mostrar que o silêncio também machuca. Jonas guardou o bilhete entre as páginas do caderno, onde anotava os nomes dos casos que reabria. Não por vaidade, mas porque cada palavra era uma lembrança de que a justiça não pode ser feita de olhos vendados, quando o que se vê é injusto demais para ignorar. Na terceira semana do mutirão, Jonas percebeu que a pilha de casos não diminuía. Ao contrário, aumentava. A cada novo relato, um padrão se confirmava. Abordagens violentas com justificativas frágeis, detenções baseadas em aparência suspeita e registros policiais copiados quase palavra por palavra. O que ele tinha imaginado como um esforço localizado começava a se desenhar como algo sistêmico. Em uma manhã de sexta-feira, enquanto revisava o caso de uma mulher presa com base em uma denúncia anônima que nunca foi localizada, Jonas sentiu um nó na garganta. O nome dela era Verônica Lima, empregada doméstica, 39 anos, mãe de 2 filhos. Foi abordada ao sair do mercado porque demonstrou nervosismo ao ver uma viatura. Com ela, uma sacola com arroz, feijão, fraldas e sabão em pó. A PM alegou que a sacola poderia conter objetos furtados e a levou para a averiguação. Verônica passou 9 dias presa até que o inquérito fosse arquivado por falta de prova. Ninguém pediu desculpas, nenhuma reparação foi feita. Jonas marcou uma reunião com a Defensoria e a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Levou não só o caso de Verônica, mas outros 8 parecidos. Todos com mulheres negras em situações semelhantes. Todas vítimas do mesmo roteiro. Suspeita, condução, humilhação, silêncio. Ao apresentar os dados, o juiz foi direto. Estamos diante de um mecanismo de exclusão institucionalizado. Não é má conduta isolada, é cultura. Houve desconforto na sala. Um dos promotores disse que não se podia generalizar, que havia bons policiais e que a maioria cumpre seu dever com dignidade. Jonas não negou isso, mas também não se calou. A dignidade não se mede pela média. Se o sistema destrói a vida de um inocente, ele fracassou. Se faz isso rotineiramente, ele se tornou cúmplice. Com apoio da OAB, foi iniciada uma força-tarefa para estudar as abordagens da PM em bairros periféricos. As estatísticas assustaram até os mais céticos. Em um único mês, 82% das pessoas paradas em blitzes eram negras. 76% estavam em situação de trabalho informal ou moravam em áreas marginalizadas. Apenas 2% estavam de fato envolvidos com alguma infração. Na semana seguinte, Jonas foi convidado a participar de uma audiência na Assembleia Legislativa do Paraná. O tema era Segurança Pública e Discriminação Institucional. Ele aceitou. Ao chegar, o auditório estava cheio. Parlamentares, representantes das polícias, imprensa e integrantes da sociedade civil aguardavam ansiosos. Quando foi chamado ao púlpito, Jonas não levou papel, nem discursos prontos. Apenas falou. Em 20 anos como juiz, já li milhares de autos de prisão. Mas só quando fui tratado como invisível por um deles, percebi o que significa ser suspeito por existir. A sala silenciou. Quando o sistema enxerga primeiro a cor, depois a identidade, estamos falhando não como profissionais, mas como seres humanos. Um deputado o interrompeu. Excelência, o senhor acredita que existe racismo estrutural nas polícias? Jonas não hesitou.
Eu não acredito, eu tenho certeza. E a prova está nos números, nas decisões, nos corpos que enchem celas, enquanto outros seguem impunes nas avenidas. Houve murmúrios, alguns aplausos tímidos. Um representante da PM se levantou e disse que não é o papel de um juiz interferir no trabalho de campo dos policiais. Jonas respondeu com frieza: meu papel é garantir que o trabalho de campo não se torne campo de extermínio. A frase foi manchete em vários jornais no dia seguinte. Manchete para alguns, alvo para outros. Na segunda-feira, ao chegar ao fórum, Jonas encontrou a porta do gabinete pichada com tinta vermelha. Traidor de fardados. Não se assustou. Mandou limpar e pediu para não instalarem câmeras novas. Não queria blindar a justiça. Queria escancará-la. Mas não era só ele que estava sendo pressionado. A irmã de Daniel, aquele jovem libertado semanas antes, foi intimidada por 2 homens na porta de casa. Disseram que ela estava mexendo com gente perigosa. A mãe de Verônica recebeu ligação anônima dizendo para esquecer o passado. Jonas foi informado, mas ninguém sabia de onde vinham as ameaças. E talvez esse fosse o ponto. Estavam em toda parte. Mesmo assim, o mutirão continuava. Em um dos casos mais emblemáticos, Jonas reavaliou a prisão de um homem chamado Jorge Santana, detido por porte de objeto suspeito. O objeto? Um galão de tinta e um rolo de parede. Ele era pintor e voltava de um serviço quando foi parado. Estava sem nota fiscal do material e por isso foi levado à delegacia. Ficou preso por 14 dias até que o contratante apareceu para confirmar o trabalho. Quando Jonas o viu já solto, pediu desculpas. Jorge apenas respondeu: eu já me acostumei. Aquilo ficou martelando na cabeça dele o resto da noite. A frase mais perigosa que já ouviu: eu já me acostumei. Porque o costume cria o conformismo. E o conformismo mantém tudo igual. Na quarta-feira seguinte, Jonas foi chamado pela presidência do Tribunal de Justiça. Havia desconforto com a exposição midiática, disseram, que sua postura estava politizando o judiciário. Ele ouviu calado e respondeu: quando a justiça vira espetáculo, estamos errados. Mas quando a injustiça se repete em silêncio, estamos cúmplices. Saiu da reunião decidido a não recuar. Marcou para a semana seguinte uma audiência pública especial. Traria vítimas de abordagens abusivas para falar em plenário. Pela primeira vez, os que normalmente só aparecem como estatísticas falariam diretamente aos que julgam, decidem e carimbam sentenças. A notícia causou tumulto nos bastidores do tribunal. Alguns juízes disseram que não era papel da corte virar confessionário popular. Jonas insistiu e venceu. Na manhã da audiência, a fila na entrada do fórum dobrava o quarteirão. As pessoas não queriam vingança, queriam voz, e tiveram. Verônica contou como seus filhos ficaram 9 dias sozinhos em casa. Jorge relatou o medo de andar com sua escada e seus pincéis. Uma senhora chamada Aparecida, de 67 anos, disse que foi parada 3 vezes na mesma semana por andar com cara de avó de traficante. Jonas ouviu cada uma, sem interromper, sem se defender, porque justiça também se faz com escuta. Ao final da sessão, um jovem de 17 anos pediu a palavra. Era o mesmo que havia perguntado, semanas antes, se Jonas teve medo. Agora, com o microfone na mão, disse: eu pensei em largar tudo, mas hoje eu vi que ainda tem gente que se importa. Ninguém aplaudiu. O silêncio bastava. Naquela noite, Jonas não conseguiu dormir. Sentado à mesa da cozinha, com um copo de café frio pela metade, pensava em tudo que tinha visto, ouvido, sentido nas últimas semanas. Lembrava dos rostos, Verônica, Jorge, Clodoaldo. Lembrava do cheiro da cela, da voz autoritária de Martins, do olhar de Silveira. Lembrava do silêncio dos corredores do fórum.
do medo disfarçado nas palavras dos colegas, da coragem inesperada de jovens, como aquele garoto de 17 anos que encerrou a audiência com uma frase simples, mas devastadora. Eu vi que ainda tem gente que se importa. Na manhã seguinte, antes mesmo de o sol nascer, Jonas digitava o relatório que pretendia enviar à Corregedoria Nacional de Justiça. Um compilado dos casos analisados, dados, nomes, contextos, detalhes. Mas mais que isso, um retrato fiel de como o sistema não apenas falha, ele escolhe quem deve falhar. E é aí que mora o crime. O documento tinha 87 páginas. Não era um manifesto, era prova. E ele não queria que fosse ignorado. Após assinar com o nome completo e cargo, anexou o relatório ao e-mail oficial e escreveu apenas uma frase. Não é uma denúncia, é um alerta, e a hora de agir é agora. Ao clicar em enviar, sentiu algo estranho. Um peso saía das costas, mas outro surgia no peito, porque sabia que nada seria simples a partir dali. No mesmo dia, um ofício foi protocolado, informando que a Corregedoria do TJPR instauraria um procedimento interno para avaliar a conduta do magistrado em atividades públicas de natureza não jurisdicional. Em outras palavras, estavam tentando calá-lo. Jonas, porém, já esperava. E não recuou. Concedeu uma entrevista à rádio universitária local. Não atacou ninguém. Apenas contou o que viu, o que ouviu e o que viveu. O impacto foi imediato. Jornais maiores começaram a procurar. Alguns tentaram distorcer, outros quiseram sensacionalizar. Mas Jonas manteve firme a mesma postura. Falava apenas quando podia falar com verdade. Recusava manchetes, aceitava conversas. Recusava rótulos, aceitava responsabilidades. Na semana seguinte, foi convidado para uma conferência sobre justiça restaurativa em São Paulo. Na plateia, além de juízes e promotores, estavam líderes comunitários, mães de vítimas da violência, professores e estudantes. Quando Jonas subiu ao palco, o silêncio da sala era espesso. Eu não vim aqui contar uma história de superação. Eu não venci nada. Só tirei a venda que muitos ainda usam nos olhos. A respiração dele era firme, porque a justiça não precisa de heróis, precisa de gente que olhe de verdade. Na saída, uma mulher o abordou. Cabelos grisalhos, pele marcada pelo tempo, olhos fundos. Meu filho morreu numa abordagem. Disse que ele tinha uma faca. Ele estava com um saco de pão. Eu não tenho cargo, doutor. Só a dor. Jonas segurou o braço dela com delicadeza. Mas sua palavra tem mais força do que eles imaginam. Me dê o nome dele. Eu vou olhar tudo. A mulher chorou em silêncio. Escreveu o nome com a letra tremida e entregou a folha dobrada. Jonas colocou no bolso da camisa, junto ao peito. De volta a Curitiba, o fórum estava diferente. Alguns o evitavam. Outros o cumprimentavam com respeito contido. Mas algo havia mudado. Nos olhos dos estagiários, dos servidores mais novos, havia uma faísca nova. Como se soubessem que, mesmo num sistema antigo, ainda era possível abrir rachaduras. Martins foi finalmente expulso da corporação após o processo disciplinar reconhecer que havia um padrão recorrente de abuso. A decisão saiu sem alarde, sem coletiva. Apenas uma publicação no Diário Oficial. Mas Jonas viu, e por mais que soubesse que não era suficiente, era um começo. Silveira, por sua vez, pediu desculpas. Foi até o gabinete dele numa tarde de quarta. Eu sabia que era errado. Eu vi tudo. E calei. Jonas a ouviu em silêncio. Depois respondeu: não me peça desculpas. Peça para você mesma. E use o que sabe para não calar da próxima vez. Ela assentiu. Disse que estava deixando a PM. Iria tentar prestar concurso para agente socioeducativo. Disse que queria recomeçar. Nos meses seguintes, o projeto do mutirão se tornou oficial. Criaram um núcleo permanente de revisão de prisões duvidosas. Jonas não era mais o único juiz envolvido. Outros se juntaram.
Devagar, com receio, mas vieram. A sociedade civil foi chamada. As defensorias ampliaram a atuação. A universidade local criou um projeto de extensão para acompanhar os casos. O impacto era visível. Mas, para Jonas, a vitória mais simbólica veio numa tarde comum, ao sair do fórum. Um garoto o esperava no portão. "O senhor é o juiz que já dormiu na rua, né?" Jonas sorriu. "Dormi sim. Por quê?" "Porque minha mãe falou que o senhor escuta gente como a gente. E eu queria te entregar um desenho." Era um papel dobrado com cuidado. No centro, o garoto tinha desenhado um homem de terno segurando uma balança, mas sem a venda nos olhos. No canto, em letras grandes, "Justiça que enxerga." Jonas guardou o papel no mesmo caderno onde anotou os primeiros nomes daquele mutirão. E naquele momento, mais do que qualquer sentença, mais do que qualquer discurso, ele soube que algo tinha mudado. Porque, no fim das contas, justiça não é sobre toga, nem sobre crachá. É sobre presença, sobre olhar, sobre ouvir antes de julgar. E, principalmente, sobre escolher agir mesmo quando o mais fácil é se calar. Se você acredita que essa história precisa ser conhecida, compartilhe. Se você já foi julgado antes de ser ouvido, fale. Porque o silêncio protege os errados. E o medo conserva o poder nas mãos de quem não merece. Inscreva-se no canal para mais histórias que revelam o que muitos ainda tentam esconder. Mais vozes precisam ser escutadas. A sua pode ser a próxima.